Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. E vamos à nossa mensagem. Importante você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você possa tomar nota de tudo que será dito e também para que possa meditar uma vez mais. Peço que você anote o título da mensagem, que tem por nome Separando a Carne do Espírito. Essa é a função da palavra da graça de Deus e daqueles que estão revestidos desse conhecimento. E peço que você já abra a sua Bíblia, amado, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 1. E assim diz: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação. Veja que primeiramente o apóstolo Paulo diz: nós que somos fortes. Como entender, amado? Como somos fortes? Quando nós nos alimentamos do conhecimento de Deus, nós nos tornamos fortes, capacitados para compreender a cada um em suas debilidades e fraquezas. O conhecimento do Evangelho nos torna forte, porque aprendemos a separar carne e espírito das pessoas. Como diz o Evangelho, lá em Atos, capítulo 20, verso 32, diz que a graça de Deus é poderosa para nos edificar. Ela nos edifica, nos tornando fortes, compreensíveis, para entender o irmão, para conhecer a cada um segundo as suas fraquezas e mesmo assim não haver condenação nenhuma. Então o conhecimento do Evangelho nos torna forte, nos capacita a julgar suavemente, não com condenação e nem com desprezo. Porque todos nós somos importantes para Deus. A graça de Deus, ela diz que ela é poderosa para nos edificar. E isso acontece, amado, conforme cada um vai se esmerando, vai se dedicando, vai se esforçando. E essa edificação se manifesta em nosso ser. Ela se dá a conhecer todos aqueles que o buscam, aqueles que querem intimidade com Deus. Essa graça, essa edificação se dá a conhecer. Então, como assim foi com Cristo, devemos ser, condoer-se de todos que estão revestidos em um corpo de carne. E é importante nós lermos a passagem que está descrita em Hebreus, capítulo 4, verso 14. Vamos a essa evidência em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 4, verso 14. E assim diz, amados de Deus. Então, nessa primeira leitura de Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao 6, diz que somos fortes, e de fato o Evangelho nos fortalece a ser compreensível, a ser perdoador, a ser paciente, porque nós também estamos revestidos de um corpo de carne cheio de fraqueza.
no tocante ao homem interior, Paulo diz que ele tem prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então todas as pessoas, todos os filhos de Deus, no tocante ao seu espírito, ao seu homem interior, eles têm prazer na lei de Deus, embora possam não estar recebendo o Evangelho da Graça por agora, podem estar nas religiões, como também podem estar distante do congregar, distante da comunhão, não indo em igreja nenhuma, mas todos eles, sendo filhos, no tocante do homem interior, têm prazer na lei de Deus. Resta a reconciliação com Cristo e a graça de Deus, que é um jugo suave e que não é um fardo pesado, mas leve, faz com que você, meu irmão, entenda que nós fomos colocados no mundo para viver uma vida de adoração a Deus. Assim como é lá em cima, nos céus, os anjos constantemente louvam a Deus, nós também fomos colocados no mundo aqui para viver uma vida de adoração, de oração, de temor, de amor para com o nosso Criador. Hebreus, capítulo 4, verso 14. E assim diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a graça de Deus faz esse convite para todos e afirma o Evangelho. Ele se vestiu em um corpo de carne para nos conhecer, e temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, amados de Deus, no tocante ao homem interior, o Evangelho diz que você tem prazer na lei de Deus. Isso está no seu espírito. E eu recebo esse espírito sendo despertado pelo poder de Deus para se assentar à mesa da graça de Deus, para passar a congregar, para também buscar salvação para você e para a sua casa. Digo a salvação diária, né? Porque quem é que não tem problema na vida? Todos estão rodeados de fraqueza, estão em um corpo de carne. Então, todos precisam da misericórdia de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Jesus foi e é compreensivo, que se compadece das nossas fraquezas, todos nós, como conhecedores da graça, temos que nos ser compreensíveis também. Temos que nos compadecer de todos, porque todos estão vestidos de um corpo de carne sujeito a fraquezas. Assim como também no tocante ao homem interior, como eu já disse antes e volto a repetir, Paulo tinha prazer na lei de Deus. Por isso que a graça de Deus ilumina os nossos olhos, para que nós venhamos ter um jugo sempre suave, para com aqueles que ainda estão distantes de uma vida íntima com Deus. Eles têm, você tem, meu amado, no seu espírito desejo de servir a Deus, e eu recebo esse espírito sendo despertado por Deus. Você que me ouve, ainda que você diga, e isso acontece muito, né, por conta da religião, por conta de falsos mestres nas suas doutrinas, enchendo as pessoas de condenação, muitas até dizem: Deus se compadece de mim, mas eu tenho feito tanta coisa errada na vida, eu acho que Deus nem olha para mim, por conta de tantas coisas feias que eu já fiz. Lembre-se que o Evangelho diz que no tocante ao homem interior,
Teu espírito tem prazer na lei de Deus. Você não é apenas um pedaço de carne. Você é um anjo, você é um espírito, você é um herdeiro. Todos também, em seu espírito, eles têm prazer na lei de Deus. E no espírito somos perfeitos, somos salvos, somos herdeiros. A questão é que, por breve tempo, muitos estão sobre tutores e curadores, mas isso até ao tempo determinado pelo Pai. Como disse antes, muitas autoridades que são fracas não têm um jugo suave, como teve Cristo, e como tem também hoje os conhecedores da graça de Deus. Porque quando eles olham para a debilidade carnal de uma pessoa, seja ela qual for, tanto é que Paulo narra lá no livro de Gálatas 5,19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, inveja, bebedice, glutonaria. Quando eles olham para essas pessoas, o que mais eles dizem? É um demônio, é um encosto que está fazendo com que aconteça esse adultério, que faz com que esse homem não seja fiel no casamento ou a esposa, que faz com que essa pessoa se lance nos vícios, nas drogas, no crack, da cocaína, na bebedice, que faz com que esse homem saia pelo mundo afora sem destino, perturbado. Isso é uma legião de demônio. Isso são autoridades fracas. E alegam. É uma legião de demônio que está na vida dessas pessoas. E logo dizem, esse vai para o inferno. Para esse não tem salvação, não desceu as águas, não aceitou Jesus, vai direto para o inferno sem escala. Isso são palavras de autoridades fracas. Não tem palavras de poder. Tem palavras em seus lábios de destruição. Sem o conhecimento da verdade, eles vivem a condenar. Mas vejamos, amado, o que diz a graça de Deus para você. E eu declaro a você também sendo forte. Vejamos o que diz a graça de Deus, que nos tornou forte, em Colossenses capítulo 1, verso 26. Vamos a essa evidência. A força que nós temos é o conhecimento, é o poder que temos. Por isso que Deus diz, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Colossenses, amados de Deus, capítulo 1, verso 26. E vamos a essa evidência, que assim diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, que é a graça de Deus, que está se referindo ao mistério aqui, o que Paulo recebeu e pregou, agora todavia se manifestou aos seus santos. Veja só como que é que o Evangelho se refere para com todos nós. Então veja o quanto somos importantes para Deus. O Evangelho já diz que nós somos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória. Verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, amados de Deus, no tocante ao homem interior, como Paulo disse, tenham prazer na lei de Deus. Então veja, esse homem interior, ele é perfeito, é o seu espírito. Então a graça de Deus diz que você é perfeito, mas a falsa autoridade, que não está revestida de poder, diz que você é pecador. Mas o Evangelho diz aqui que você é perfeito. E diz que devemos anunciar isso para as pessoas no verso 28,
o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E recebo que também está operando eficiente em mim essas verdades. Veja o quanto é importante o verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Não aceite, meu amado irmão, palavras de condenação de quem quer que seja. O Evangelho diz que você é perfeito. Então veja que o jugo da graça de Deus é suave, porque ela pertence a Cristo. Como ele disse, o meu jugo é suave, que liberta todos da condenação. Vejamos também o que está descrito na Epístola de Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2, verso 11. E assim diz, amado irmão: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, porque é Ele que nos guarda, que nos livra, que nos protege. E eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado não quer que ninguém se perca. Por isso eu declaro o seu homem interior, o qual tem prazer nas leis de Deus, se revestindo de poder, para que você também seja forte, ou seja, se revestindo do conhecimento, para que você seja forte e tenha discernimento das ações da carne, tanto suas como das pessoas aí fora. Todas são dignas de amor. As fraquezas que elas têm não impede a salvação delas, não impede delas serem amadas por Deus. Deus aguarda somente atitudes de reconciliação, de querer o conhecer. Essa é a vontade de Deus, que todos queiram o conhecer. E conhecer a Deus é conhecer a palavra. Não é ter um encontro, Deus se apresentando a você, você o vendo. Deus, ele se mostra na sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus se mostrou para você, trazendo a sua palavra, dizendo que a sua graça, ela se tornou salvadora a todos os homens. Então veja que é um evangelho que traz paz. E assim eu declaro assim no seu coração. Todos os dias, debaixo da graça de Deus, e a paz em seu coração, cada vez mais aperfeiçoada por meio de Cristo. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado pela sua companhia. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe.
Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.